verbo, a tua palavra logos, mas também palavra rema nessa manhã para encher a nossa alma. Use, meu Deus, com poder e autoridade. Use-o para falar de forma clara e concisa, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, meu Deus, para conduzirmos a nossa vida conforme a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, nessa manhã nós te agradecemos pela porção que o Senhor tem para nós. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz a todos os pastores, mestres, evangelistas presentes. Aleluia. Graça e paz a nossos irmãos surdos. Glória a Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias do Evangelho de João, capítulo 10. Encontramos esse coloque de pé. Hoje é uma manhã muito especial. Oh, glória. Me pergunta por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus se faz presente. Aleluia. Como eu sei disso? Porque vocês estão aqui. O Senhor habita em nós. E quando a igreja se reúne, se forma o corpo de Cristo. Os membros estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 10, eu vou ler o versículo 9, que vocês acompanhem comigo. Glória a Deus, Evangelho de João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim a santa, pura, perfeita palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 9. Glória a Deus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Vírgula. E entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Feche seus olhos. Mantenha sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai, obrigado por essa manhã, pelo despertar. Ó Pai, a tua igreja está reunida aqui para receber de ti o alimento espiritual, a tua palavra que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos ajuda a romper em fé, que não nos deixa esmorecer, meu Pai, que nos lava, que nos purifica, que nos corrige a rota, Senhor, que nos mantém no caminho, no propósito. Que essa palavra que é pura e que é perfeita venha falar conosco poderosamente nessa manhã. Que não seja eu falando, meu Pai, mas teu Santo Espírito falando através de mim. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. O Senhor sabe o que precisamos. Nem sempre sabemos. Pedimos muitas vezes errado, mas o Senhor sabe e nos entrega aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor. Eu declaro aqui com a voz profética que esta manhã é uma manhã de transformação. É uma manhã de renovação de mente, de mudança, de correção de rota. É uma mudança, meu Pai, porque essa manhã não é uma reunião social aqui, meu Pai. É uma reunião de poder, onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor se manifesta com a glória, o teu cavote e a tua glória, meu Pai, nessa manhã. Não nos permita sair da posição. Que a tua glória, Senhor, venha nos manter firmes na posição que o Senhor nos colocou, para que a gente venha cumprir o nosso propósito com excelência, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Está muito alto o som aí, tá bom? Bom, glória a Deus. Hoje pela manhã eu acordei pensando nesse versículo. Porque ontem eu fui dormir
eu estava no celular e apareceu para mim um vídeo. Sempre vai aparecer para nós, mas é aquilo que a gente gosta de ver, né? Se você entrar no seu Instagram, lá naquela grupinha da pesquisa, o Instagram vai te oferecer um monte de coisas para você ver. Aquilo só daquilo lá, você já vai ter uma noção do que nós estamos nos enchendo mais. Esses dias, um homem veio me procurar, me pedindo um conselho, dizendo: olha, eu preciso mudar meus pensamentos, estou com um problema, eu tenho um casamento muito bom, minha família é muito bonita, está tudo muito bem, mas eu estou com um problema porque eu estou acessando lugares na internet onde eu não deveria acessar. Eu falei: onde está seu celular aqui? Está no seu Instagram? Está aberto? Está. Cliquei na lupa do Instagram. Ele está vendo isso aqui? Só apareceu um monte de mulher, vamos dizer assim, seminuas. Eu falei: sabe por que o Instagram te entrega isso aqui? Porque ele entende que é o que você gosta de ver, de ficar assistindo. Você tem que tirar os olhos dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Se você clicar na lupa do Instagram, você vai ver mais ou menos o que é que você mais assiste. Porque talvez a gente não se toca onde é que nós estamos colocando nossos olhos. Né? E nós oramos e falei: você tem que fechar essa janela da sua vida, porque o diabo entra pelas brechas. E aí ele encontrou uma ferramenta que eu nem sabia que tinha. Quando aparece certo tipo de coisa que você não quer ficar vendo aquilo lá, você não quer ver mais, tem uma opção de clicar lá. Ele me explicou: não, agora eu encontrei uma opção aqui que clica lá e fala: não me mostrar mais esse tipo de conteúdo, alguma coisa assim, sabe? Eu falei: parabéns. Glória a Deus. Porque ontem nós tivemos uma aula maravilhosa com o Tadeu Fernandes, que se faz presente aqui hoje, né, sobre mentoria de oratória e fala em público, né? E aí ele falou muito sobre isso, sobre aquilo que a gente está vendo, ouvindo e influencia nas nossas emoções e tal. Então, era justamente isso que eu estava falando com ele. Cuidado do que você falou com seus olhos. Por que eu estava dizendo isso? Porque ontem, por acaso, alguém sempre aparece para mim muita pregação, alguma coisa assim, da palavra e tal, e apareceu uma mensagem daquele um pregador famoso, Augusto Nicodemos. Eu até o admiro, um homem muito sábio, um homem, né, de grande conhecimento. Mas ontem ele estava dizendo algo que eu fui dormir com aquilo contrariado, porque eu não concordo com isso que ele está dizendo. Porque às vezes a gente quer levar as coisas para o extremo. Uns querem levar para o extremo daquela mentalidade franciscana que o catolicismo colocou nos brasileiros. Que o cristão veio para padecer, para sofrer aqui, daqui para pagar a penitência. Por isso que tem a mentalidade de pessoas fazendo promessa, pagando penitência, andando de joelho, fazendo não sei o quê, tantos quilômetros, papá. Isso vai ver que Deus quer obediência, não quer penitência. Então tem um extremo. E tem um outro extremo, que Deus é um garçom que vem para te servir, tudo que você quiser é só pedir para Ele. A teologia da prosperidade, que era isso que ele estava atacando ontem no seu vídeo. Eu pensei, tem que tomar um cuidado, porque as pessoas elas sempre entendem o extremo. Ou é uma coisa ou é outra. Na realidade não é nem uma coisa e nem outra. Mas sim o que a palavra diz. Ele estava falando sobre esse texto, na realidade ele leu um pouco antes, né, da porta, mas eu quero focar nesse versículo, que ele encerrou com esse versículo, dizendo que Jesus é a porta, né, se o homem entrar por ele será salvo. Mas o texto continua e diz: entrará, porque aqui Jesus estava se colocando no lugar do pastor.
exemplificando nós como ovelhas. Então ele diz que a ovelha vai entrar, mas ela não vai ficar na porta, parada, esperando o arrebatamento, não fazendo mais nada nessa vida. Agora eu recebi Jesus, eu entrei e vou ficar parada aqui na porta. Não, ela vai entrar, ela vai sair e ela vai achar pastagem, ela vai encontrar pastagem. Glória a Deus. Até onde eu entendo, pastagem para a ovelha é mantimento, é provisão. E o Senhor Jesus tem sim provisão para nós, em todos os sentidos: provisão emocional, amor, afeto, carinho, mas provisão de alimento, provisão de vestimento, provisão de recurso, tem sim. No Salmo 23, o Salmo do pastor vai dizer que ele é o bom pastor e que com ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, não é assim? Glória a Deus. O interessante é que quando nós vamos estudar esse salmo, ver as palavras no original, no hebraico, pastagens verdejantes ou verdes pastagens, essa palavra verde não existe lá no texto original. Foi traduzida para o verde por causa disso, porque a palavra original lá, a tradução correta seria pastagens adequadas. Adequadas. Então, na tradução brasileira, o que a gente pensa de um pasto adequado? Verde. Glória a Deus. E aí, muitas pessoas querem muita provisão, falam assim: eu quero uma pastagem. Falei, você vai deitar, você vai descansar. Ou seja, realmente é uma provisão que descansa. Não é aquela provisão que você pensa assim: hoje eu tenho que comer, amanhã eu não sei o que eu vou comer, amanhã eu não sei o que eu vou vestir. Não, é uma provisão que você vai descansar. Só que o que seria uma pastagem adequada? Deixa eu me informar o horário, por favor, tá? Eu estou sem relógio. Uma pastagem adequada. Eu fiquei pensando, meditando, o que seria uma pastagem adequada para nós e adequada para cada um. Porque tem vários tipos de filhos. Adequada para cada um. Nós aqui moramos no interior, todo mundo conhece fazenda, conhece animais, pastagem. Quem já lidou com gado, na fazenda, sabe, na realidade, aquele pasto grandão, o bolonhão bem alto, não é a pastagem que o gado gosta de comer. Ele gosta de comer o capim mais baixo, mais molinho. Claro, chegando numa pastagem daquela, né? É melhor o pasto rapado, porque não tem nada. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que o pasto é adequado para cada tipo de pessoa. Muita gente quer uma pastagem, quer recursos, quer muita coisa que não é compatível com ele. Por exemplo, uma pastagem para um bezerrinho, se a pastagem for muito alta, vai dar para ele, não vai? A gente vê, eu sempre gostei de assistir aqueles programas da África, das caçadas, dos leões. Acho que muita gente gosta daquilo lá, de ver, né? Os animais e tal. E é tão interessante que o leão, ou o tigre, qualquer caçador, você vai ver que a presa, está lá o viadinho lá comendo, pastando, e aí ele está distraído. Geralmente aquela pastagem ali amareladinha, né, que a gente vê nas filmagens, e ele vai se escondendo entre a pastagem, e o animalzinho está comendo lá distraído, não consegue ver o seu predador, porque a pastagem está maior do que ele, está tampando a visão. Muitas vezes é assim na nossa vida. A gente pede tanto, quer tanto, e aquilo começa a cobrir os nossos olhos, e a gente não consegue ver mais nada, a não ser a nossa provisão, e aquilo vai vedando nossos olhos da presença dos predadores, porque o diabo está aí como um leão a bradar, buscando alguém para tragar. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas com as pastagens, com os recursos, com a vida econômica,
girafa, for um animal grande, é outro. Ela vai conseguir ver mais, pode ser bem alta a pastagem, mas se ela for grande, ela vai conseguir ver tudo. O que eu estou dizendo aqui isso? Que as coisas que nos cercam não podem ser maiores do que a gente. Aleluia. Deus é o grande eu sou. É o Deus que se alegra em a gente ser para a gente ter. Porque se a gente só se preocupar em ter sem ser, isso vai cobrir a nossa visão. E nós vamos nos perder. E o leão está aí, ó, na espreita. Então, o que eu estou dizendo, não tem problema em você pedir para o pastor pastagem, porque você vai entrar pela porta, você vai sair e você vai achar pastagem, porque ele é o bom pastor que vai te conduzir aos pastos adequados para cada um. Tem gente que pede muito algo que não é adequado para ele. Estou só preparando o seu coração para a gente começar a mensagem. Então, até o que a gente pedimos para o Senhor, a gente tem que ter sabedoria. Tiago fala assim: você pede e não recebe porque pede mal. Não é na carta de Tiago. A carta de Tiago diz isso: é pede e não recebe porque pede mal, ou seja, ele não sabe nem pedir. Eu já pedi coisas para Deus que hoje eu falo assim: Senhor, ainda bem, Senhor, o Senhor é a sabedoria, porque aquilo que eu pedi, ainda bem que o Senhor me entregou, porque não ia ser bênção, ia ser maldição. Então, vamos começar a nossa mensagem. Vamos lá no livro de Números, capítulo 11. Glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado para saber se aquilo que a gente está pedindo para o Senhor está compatível com aquilo que a gente é no momento. Porque Deus não está preparando bênçãos para nós. Você bate nessa tecla. Se aquele está pensando assim: Deus está preparando uma bênção para mim, está muito enganado. Deus não está preparando bênção para ninguém. Na realidade, as bênçãos já estão preparadas, mas Ele está nos preparando para receber as bênçãos. É nós que muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo. O povo do Egito, o povo de Deus, aliás, não do Egito, o povo de Deus que estava no Egito, quando saiu com muito ouro. O faraó, o Egito entregou muito ouro na mão deles. Mas gente que não está preparado para lidar com riqueza, não está preparado para lidar com recursos, vai fazer daquilo idolatria, porque aquilo era para construir as peças do tabernáculo que Deus ia ainda mostrar, coisas para glorificar o nome do Senhor. Mas eles pegaram aquele ouro, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Porque não estava preparado para lidar com aquilo. Muitas vezes Deus não nos entrega muitas coisas porque não estamos preparados. Lembra quando eu me converti? Você não gostei muito de dar cavalo, fazendas, não gosto? Só não tem tempo mais, mas eu gosto. Foi isso que apareceu para mim, mas parece a cabeça da cavalo, da cuidado. Às vezes eu vou com alguns amigos só para aparecer. E aí eu falei: a palavra de Deus diz que o Senhor gosta de realizar nossos sonhos, é um pai amoroso, então eu vou pedir uma fazenda para mim. O Senhor me dá uma fazenda, eu quero uma fazenda. E aí, minha esposa, que é a voz do Espírito Santo na minha vida, falou para mim assim: você acha que Deus vai te dar uma fazenda mesmo? Eu falei: por que não, mãe? Ele me ama. Falou assim: seja sincero, se ele te der uma fazenda, você não acha que você vai ficar enfiado naquela fazenda, você gosta tanto, que você não vai mais fazer a obra dele, você não vai mais mergulhar e estudar a palavra dele, você não vai cumprir o chamado dele, vai ficar envolvido só com essa fazenda. Parei, pensei. Daquele dia, isso já tem uns 4 anos, ou mais, uns 5 anos, daquele dia para cá, eu nunca mais pedi uma fazenda para mim. Eu falei: eu não estou preparado para receber. Vai me tirar do propósito. Então eu oro assim: Senhor, quando eu estiver preparado,
cuidar daquilo que o Senhor tem que entregar, o Senhor entrega. Amém? Vamos para a mensagem. Glória a Deus. Números capítulo 11. Vou ler a partir do versículo 4. Eu estou dizendo sobre os extremos. Não é a teologia da prosperidade, mas também não é a teologia da miséria, da escassez. Amém? Amém. Glória a Deus. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito. Ó, livremente. Era escravo. Comia livre. Era escravo, era debaixo da chibata. Sabe? Mas a pessoa sempre quer reclamar, murmuradora. Ela quer pintar uma situação de um jeito que não é, só para reclamar daquela situação. Olha só, ponto e vírgula. Olha que eles sentiam saudade. E os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas, e os alhos. Então esse é o murmurador que estava com saudade das coisas do Egito. Sabe quem que são essas pessoas? Me pergunta quem são? Quem são? Somos nós. O Egito representa o mundo e as coisas do mundo. Essa saudade é real hoje. Muitas pessoas estão na igreja com saudade das coisas do mundo. Mas aqui está assim, que Deus está preparando eles para receber uma bênção. Então tem um processo. Você não está pronto para receber. Mas a pressa é tanto que a pessoa não quer aceitar o preparo. Ela acha que está pronta para receber as bênçãos. E aí começa a reclamar: mas lá no mundo eu podia fazer isso, fazer aquilo. Lá eu bagunçava geral. Você era tão legal com minhas amigas, com meus amigos. Sabe? Começa a ter saudade dessas coisas, dos pepinos. Saudade de pepino, de cebola. Sabe? Cebola saborosa, mas você vai chorar, meu filho. Você vai chorar, meu filho. Então, eles estão com saudades. Assim é nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos tendo saudade das coisas do mundo. Sabe o que são as coisas do mundo? São as coisas de baixo. Como é que se colhe pepino, cebola, melão? Como é que se colhe? Não é pegando no chão? Quem já viu plantação de melão, pepino? Não é no chão que você vai pegando aquilo lá? Não é no chão que você vai pegando? Mas Deus está falando: você para de querer colher as coisas de baixo, meu filho. Eu tenho coisas do alto para você. É isso que Deus está falando. Eu estou te levando para uma terra que manda leite e mel. Lá você vai colher o quê? Você vai colher uvas, figos, romãs, tâmaras, azeitonas. Como é que você colhe essas frutas, esses frutos? É no alto. Deus falou assim: muda a mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, parar de olhar para baixo e não olhar para cima, você não vai colher as coisas do alto. Então as pessoas com saudade dessas coisas do mundo. As coisas do mundo nos impedem de receber, de colher as coisas do alto, as coisas que Deus tem para nós. Para de ter saudade das coisas do mundo. Para de ter saudade das coisas que não agradam a Deus. Não tem nada contra, eu vou te comer salada de pepino, eu amo salada de pepino, melão, acho uma delícia. Estou dizendo o seguinte: se a pessoa leva o pé da letra, não posso estar comendo melão. Estou dizendo o seguinte: para de se preocupar com as coisas do mundo. Eu quero tanto experimentar as coisas da glória de Deus, as bênçãos do Senhor na minha vida. Então para de comer das coisas do chão. Vamos tirar esse espírito de porco da igreja, que só anda olhando para baixo, sabe? Só está achando comida no chão. Essa obra, Jesus, aleluia. A gente tem que olhar para cima, olhar para o alto. Eu estava dizendo que o pasto tem que ser adequado. O pasto não pode ser maior do que nós, porque senão, ao invés de
acabar, não está vendo os filhos indo para a droga, não está vendo tudo sendo destruído da sua vida, perdendo tudo. Não, mas o pasto está alto, mas a sua vida está se acabando, meu filho. Tem muitas coisas que Deus entrega, e a gente pensa que é bênção, mas muitas vezes ele pede tanto, sabe aquele menino? Papai, eu quero, faz birra, deita no chão, está no mercado, quer alguma coisa. Aí o pai, não toma então. Ou então, pai, eu quero, meu filho, mas isso aqui é muito. Você vai comer isso aqui? Não. Aí o pai chegou lá e perde a paciência e falou assim: você vai comer agora é tudo. Comprou uma caixa, você vai comer tudo. Você acha que não é assim com a gente? Somos crianças no mundo espiritual. Sabe, é assim. O povo não está falando assim: quem vai nos dar carne para comer? Eu quero comer carne. Quero carne. Olha o texto. Deus vai entregar carne para eles. Acompanhe comigo capítulo 11. Vou ler a partir do verso 18 agora. Capítulo 11, verso 18. O povo estava reclamando: quero carne, quero carne. Cuidado, aquilo que você está pedindo para Deus. Se nós não estivermos preparados para receber aquilo, ao invés de ser bênção, vira maldição. Versículo 18: e diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito. Olha só, o povo, aí tudo ia bem conosco no Egito. Estava lá sendo escravo, debaixo da chibata, amassando tijolo para Faraó. Tudo ia bem com nós no Egito. Meu Deus. Glória a Deus. E por isso o Senhor vos dará carne para comer e comereis. 19. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, e até que vos seja repugnante. Você não quer carne? Não é um dia só não, é 30 dias, um mês de carne agora. Mas não é um pouquinho não, é até sair pelo nariz. Só tem um jeito que eu sei de sair comida pelo nariz. Quando a pessoa vomita. Eu já passei muito mal uma vez. Sair comida pelo nariz, é horrível. Nas épocas, né, que vivia no mundo, tomava dando 1,51, achava que era bonitão. Outro dia estava lá, vai morrendo. Repugnante, saindo até pelo nariz. Então, o que o Senhor está falando? Se agora vai sair pelo nariz, vai ser, até ser repugnante. Aquilo que você está querendo muito, 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 e você não está preparado para ter, você não está preparado para receber, você vai ter até sair pelo nariz. Deus tem o prazer, a alegria de nos abençoar, sim. Mas tem muita gente que vive realmente nessa teoria da prosperidade, que pensa que Deus é um garçom que vai dar para ele dinheiro, dinheiro, dinheiro. E às vezes Deus fala assim: entrega para ele. E a pessoa pensa que é bênção e é maldição. O dinheiro está saindo até pelo nariz, mas o resto está tudo sendo destruído. Porque o pasto não é adequado para ele. Ele tem que ser maior do que o pasto. Nós temos que ser maior daquilo que nós temos. Porque se aquilo que nós temos for maior do que nós, vai nos engolir, vai nos tampar, vai nos cegar, e o devorador está aí. O leão. Que imita o leão? Porque o leão é o leão da tribo de Judá. Que imita o leão? Como um leão. Amém? Mas o Senhor diz, capítulo 10. Vou mostrar mais algo para vocês, né, sobre a colheita. Avança um pouquinho. Olha aí, capítulo 13. Avança um pouquinho. Esse olho não tem para mim. Podemos interceder que hoje é uma manhã especial, uma manhã de ceia. Onde nós vamos nos assentar à mesa do Senhor para comer e beber com o nosso Senhor. Olha que interessante. Capítulo 13 vai dizer assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel.
Aqui diz que o Senhor falou a Moisés. Só que quando nós vamos esmiuçar a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus não falou com Moisés. Mas como assim? Está escrito o quê? O livro de Deuteronômio, alguns traduzem como segunda lei, ou a reaplicação, a releitura, vamos dizer assim, uma forma mais simples de explicar. Como se Moisés falasse assim: vou passar a limpo a lei, sabe? Vou passar a limpo. Segura aqui no capítulo 13, vai lá em Deuteronômio capítulo 1, rapidinho, só mostrar algo para vocês, depois a gente já volta aqui. Deuteronômio capítulo 1. Quero ensinar para vocês um princípio de liderança poderoso. Glória a Deus. Capítulo 1, vou ler a partir do verso 22. Um princípio de liderança, porque muitas vezes a gente ouve assim no mundo: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Só que quando a gente vai para a palavra, vai ver que não tem nada a ver. A voz de Deus é a voz de Deus, e muitas vezes a voz do povo está errada. E nós, como líderes do nosso lar, líderes de empresa, líderes de ministério, líderes, temos que ter a coragem de falar assim: eu vou seguir a voz de Deus. Por mais que as pessoas venham trazer bons conselhos, ótimas ideias, mas se fere a palavra de Deus, se vai contra o que Deus falou, está fora. Capítulo 1, verso 22. E vos aproximasse de mim, cada um de vós, e dissesse: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão pelo qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem. Moisés está falando: e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo. Então, o que Moisés está falando? Eu vou resumir aqui. Nossa, a ideia é boa demais, me agradou. Olha que ideia fantástica. A gente chega na porta da terra para entrar, fala: peraí, como é que é essa terra? Cada um líder da tribo chegou nele e falou assim: ó, vamos enviar um espia para ver como é que é a terra, para onde nós vamos, como é que são as pessoas lá, o que tem para comer, o que não tem para entrar. E aí, o dizer me agradou bem. Mas o que Deus falou assim: chega e entra. Entra na terra. Não falou para espiar nada, não falou para olhar nada. Era para chegar e entrar, porque iria um anjo adiante deles, limpando o caminho, tirando todo o empecilho. Mas o dizer agradou bem. Eu quero trazer algo para vocês. Quando a gente deixa a palavra de Deus de lado para ouvir a voz do povo, mesmo que a ideia pareça ser muito boa, mas para ouvir a voz do povo, Deus não nos deixa entrar na terra prometida. Porque muita gente fala assim: olha, Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Não é, mestre? Muita gente fala assim: feriu a rocha. Deus falou para ele falar com a rocha, ele falou: ele feriu. Por isso ele não entrou na terra. Mas quando a gente vai esmiuçar a palavra, a gente vai ver assim: olha o versículo 37. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, por causa disso. E disse: tu também não entrarás lá. Aqui está escrito por que Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele, como um líder do povo, a responsabilidade de você ser um líder, como líder da sua casa, pai, de família, o Senhor vai cobrar de você, vai cobrar de nós, que nós estamos colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa casa, deixando as coisas do mundo entrar, vai cobrar de nós. E a gente quer chegar e entrar na terra prometida, nas bênçãos do Senhor, e Deus está falando assim: ó, tu também não entrarás lá. Porque a responsabilidade é do líder. Moisés, o grande líder da história, não entrou na terra prometida porque deixou de seguir a palavra de Deus para ouvir a voz do povo. Porque a ideia parecia que era muito boa. Quero dizer que a ideia pode ser botando de força, vai contra a palavra para fora. Vamos voltar lá, Números capítulo 13. Eu queria mostrar um princípio aqui de liderança para vocês. Siga sempre a voz do mestre. Ó, pastor.
Números 13, onde a gente estava. Números 13. Então, Moisés vai enviar os espias aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Certo? Vai enviar os 12. Olha o verso 23, para ganhar tempo. Verso 23. Capítulo 13 de Números, verso 23. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com cacho de uvas. E trouxeram 2 homens em uma vara. E trouxeram também romãs e figos. Olha aí a colheita. Uva, romã, figo. Colheram do chão, gente. Colheram do alto. Glória a Deus. Levanta a cabeça para colher. O salmista diz: olha para os montes, pergunta: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque nos montes também estava cheio da prostituição espiritual, dos ídolos, das imagens daquele tempo. Ele olha para mais alto, ele olha para o monte que é alto, mas falou: não, mas eu vou ter que buscar mais alto, aqui não está vindo socorro. Ele olha para o mais alto, para o céu, para cima. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa salvação? De onde vem tudo que precisamos? O Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta. Aleluia. Então eles vão e colhem cacho de uvas, romãs, figos, e trazem lá um cacho de uva enorme, numa vara. 2 homens. Imagine comigo. Hoje nós vamos beber do sangue vegetal. Sangue vegetal. Suco de uva da videira. E ali, aqueles homens carregando o cacho de uvas daquela vara, conforme eles andavam, aquelas uvas com certeza iam prestando umas às outras, e ali ia ser esmagada e ia escorrendo o suco daquela uva, o sangue naquela vara de madeira. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguém que derramou seu sangue no madeiro? A Bíblia de Gênesis, Apocalipse está falando de Jesus. Aleluia. Em suas tipologias, em suas profecias. E eles vêm com aquele cacho de uva. Mas aí eles chegam e eles vão dar, né, ali o que eles viram na terra. Vou passar ali as informações. Avança comigo. E muitos vão trazer informações assim que eles ficam com medo. Olha o verso 33, do capítulo 13. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha o que o povo vai dizer. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Assim como você se vê, assim você é. Deus está com eles, mas é difícil. O povo ficou muito tempo no Egito. É fácil tirar o povo do Egito, é fácil tirar o povo da escravidão. O difícil é tirar o Egito dentro do povo. O difícil é tirar a mentalidade de escravo. É fácil tirar a pessoa do mundo. O problema é tirar o mundo de dentro das pessoas e colocar as coisas do reino, porque ela tem que fazer esse trabalho, e através da palavra. Então, eles falaram: tem gigante, nós éramos como gafanhotos aos olhos daquele povo. Assim como você se vê, você é. Tem gente que é gafanhoto e está querendo pasto para rinoceronte. Vai morrer pisado pelos gigantes, porque se vê como um gafanhoto. Não abre a mente, anda por vista, não anda por visão. Eu sei que é um processo. É um processo. Conforme a gente vai caminhando, Deus vai mostrando, vai abrindo a nossa visão. Você vai se vendo maior diante de Deus, sabendo que quem você é. Você é filho do Criador. Filho. As pessoas muita gente tem mentalidade de servo, de escravo. Deus fala assim: você agora é filho. Você veio para governar. O filho governa. Quem serve é o escravo. A gente tem que servir, não porque é escravo, servir porque é princípio. Você quer ser grande? Então sirva. Maior é o que serve. Glória a Deus. Então muda a mentalidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim: que ele tem que mudar a mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Muda a mente.
Metanoia, transforma o pensar. Para quê? Para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem gente que mudou um pouco a mente, já chegou na boa. Mas Deus tem a agradável e a perfeita. Mas ele não consegue mudar, subir de nível. Sabe? A mente não deixa. As pessoas querem deixar as situações mostrar quem ela é. Eu tenho um tempinho ainda. Quero contar uma história para vocês. Tudo a ver isso aqui. É uma pessoa real, estava com a gente no curso ontem. Posso contar, Tony? Do Rodrigo? O Rodrigo, ele e as suas filhas, tem duas filhas gêmeas, estavam com a gente no curso também, estão trabalhando agora conosco no Senhor das Águas. Estão com a loja agora lá em Paranaíba. Compraram uma loja lá. E o Toninho me contou a história dele. O que é a pessoa? Onde as meninas elas nasceram, foram criadas até hoje, 17 anos de idade, em São Sebastião do Pontal, uma cidade pequenininha. Mas o que é a pessoa não se deixar ser moldada, ser prensada ali para aquele ambiente e começar a enxergar maior, enxergar grande? Teve um concurso do banco, quando eu trabalhava no HSBC, nós vendemos pelo Bradesco, para o Bradesco, e teve um concurso lá, em São Sebastião, para trabalhar no banco. E o Rodrigo prestou o concurso. E aí, o que aconteceu? Ele é muito aceleradão, sabe? Ele fala assim, já melhorou muito, né, Toninho? Mas ele era mais acelerado, o Toninho falou. Ele fala, não vou fazer isso, não, e não sei o quê, então, sabe assim, ele era muito acelerado, pensamento muito acelerado. E as pessoas falaram assim, não, esse cara é doido, ele não serve para trabalhar no banco. Ele tinha feito a prova, passou em primeiro lugar. As oportunidades, é Deus que nos dá, mas o preparo é nosso. Ele estava preparado, fez a prova, passou em primeiro. Você prepara, tem a faculdade de fama, você prepara. Glória a Deus. Estude. Comecei a estudar muito, já estava com 35, eu resolvi estudar. Mergulhei na palavra, estudando na palavra e mais outras coisas, livros e tudo. Tinha que ter pensado nem preparar antes. Mas, o que acontece? Ele não foi contratado. Passou um tempo e teve outra prova. Devia quem passou em primeiro lugar de novo? Rodrigo. Devia quem não foi contratado? Rodrigo. Mais uma vez, falou, não, esse cara não serve. Mas Deus vai preparando. Ele podia desistir, gente. Ele podia continuar no mercado entregando caixa de compra. Eu penso que naquela época devia ser de cargueira, né? Ele estava em São Sebastião há muitos anos atrás. Né? E aí, ele falou, não, rapaz, eu nasci para entregar caixa de compra mesmo. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu nasci e cresci aqui em São Sebastião. Eu estou querendo chegar onde? Eu sou gafanhoto, mas ele não se vira gafanhoto. E teve uma terceira vez a prova, e ele prestou de novo essa prova. Ele tinha quem passou em primeiro lugar de novo. Aí o Toninho estava gerente. Você não, esse cara aqui não tem que contratar ele. E as pessoas falaram assim, não, esse cara é doido, isso não serve. Não, mas olha isso aqui, esse cara serve sim. Não pode contratar, minha conta é isso. Eu assinei embaixo. Foi assim, Toninho? E aí, contratou. Resumindo, um pouco tempo de agência, trabalho de dedicação, de fez 4 anos de agência, ele virou gerente. Com mais um pouco, ele já virou o gerente dos gerentes. Ele já comandava. Aqueles que não queriam contratar ele, ficou subordinado a ele. Olha. Esse é aquele que não se vê gafanhoto. E aquele que se vê grande. Olha. Eu falei para ele, Rodrigo, você veio trabalhar conosco, não foi para ter um propósito aí. Tem um propósito, porque você já se vê grande, mas Deus vai te mostrar quem você realmente é nele. Você vai ser maior ainda. Você vai trabalhar conosco, Deus tem um propósito na sua vida, na sua família, na sua vida, na sua esposa, nas suas filhas. Deus vai fazer muito mais além. Isso que eu estou dizendo, o texto está falando assim, ele se viu como um gafanhoto, e o texto vai dizer ainda assim, e nós éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também como gafanhotos, assim éramos aos seus olhos. Os gigantes nem tinham visto eles, porque se tivesse visto, tinha matado.
Porque espião, a pena era de morte. Sabe, as pessoas deduzem. Parar de deduzir que as pessoas estão olhando pensando a nosso respeito. Ah, fulano, acho que eu sou isso. Nossa, fulano, não acredita no meu potencial. Sabe? As pessoas assim, eu sou assado. E fica colocando palavras na boca das pessoas que nem falam nada. Aí, nós éramos assim aos olhos dele. Ah, o irmão, está me olhando meio atravessado e está achando que eu sou fulano de tal. Para, isso é ilusão. Isso aí é pessoas que são gafanhotos, que não entenderam a sua identidade em Cristo. Que é filho de Deus, para governar. Eu estou falando aqui para filhos, para filhas. Eu não estou falando para servos, eu não estou falando para gafanhotos, eu estou falando para filhos, porque o culto da manhã é o culto para os filhos, para os discípulos, para aqueles que realmente querem aprender, querem buscar mais, querem se encher da palavra, querem mudar a vida, querem saber da boa, agradável e a perfeita. Então, esse pessoal chega e fala tudo isso para Moisés, fala, não, nós éramos gafanhotos. Mas Josué e Caleb é diferente. E eles falam assim, olha só, o verso 6, capítulo 14. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a essa terra e nos lá dará uma terra que manda leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles serão pão para nós. Repita comigo assim: eles serão, todo mundo junto, eles serão pão para nós. Glória a Deus. Eles serão eles tinham trazido já nas costas um cacho de que é o sangue vegetal, o suco da vide. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai dizer que Jesus Cristo fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Você vai ver na Bíblia falando muito de pão e vinho, pão e vinho. Todo de Gênesis e Apocalipse fala de pão e vinho. Palavra e poder, palavra e poder. O sangue, a uva, o sangue de Jesus fala da sua divindade, do teu poder. Mas o pão que nós vamos nos alimentar hoje da ceia fala da sua humanidade, da sua vida, que ele como Deus veio aqui como homem, sendo Deus veio como homem. E é muitas vezes assim. O sangue fala do poder de Deus, dos milagres. Dos milagres, irmão. Glória a Deus. Muita gente quer os milagres. Quer trazer um cacho de uva nas costas. Quer trazer a provisão. Quer saber aquilo que Deus tem para te oferecer. Porque eles não plantaram nada. Eles chegaram lá e colheram um cacho de uva. Foi Deus que entregou. Aleluia. Deus que entregou. Falou, vai lá. Aliás, nem falou para eles irem, chegar e entrar. Eles iam colher de todo jeito, mas era lá dentro da terra. Mas trouxeram esse cacho de uva. Isso fala do poder de Deus. As pessoas querem receber só um milagre. Esse sim é que vê Jesus como um garçom. Esse é o extremo da teologia da prosperidade, que acha que Jesus é um garçom. Senhor, me dá riqueza, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me cura, Senhor, me faz isso. Ele pode fazer tudo. Mas o que eu estou dizendo, não fique só com essa parte. A ceia tem que ser completa. Glória a Deus. Você não pode beber só do cálice. Jesus falou assim: coma e beba. Não é isso, mestre? Mas muitos querem beber só do cálice. É mais fácil do que só beber, ó. Sabe? Igual aquele que está doente, toma sopa de canudinho. É mais fácil, beber é mais fácil do que mastigar. Mas aqui o povo falou assim: o gigante vai ser como? O gigante vai ser como? Pão para nós. Glória a Deus. Mas o pão eles recusaram. O pão eles não quiseram. Porque o pão dá trabalho. Sabe o que é o pão?
Palavra e poder. Palavra e poder. Palavra e poder. Palavra e poder. Muitas pessoas querem receber dos milagres. Muitas pessoas querem receber de Deus. Muitas pessoas querem, o Senhor Jesus vai me servir. E tal. Mas ele não quer comer do pão. Ele não quer comer a palavra, porque dá trabalho mesmo. Sentar para meditar, levantar de madrugada para estudar, sentar no ensinador de justiça, ficar horas para escutando o mestre ensinar. Dá trabalho comer esse gigante. Mas é isso que vai nos limpar, que vai nos fortalecer, que vai nos colocar de pé, que nos sustenta é o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, que recusar o pão. Vamos mastigar o pão. O pão, essa palavra viva, é o que nos fortalece. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 5, eu vou mostrar algo para vocês. E a gente já vamos encerrar. Atos capítulo 5. Atos 5, vamos ler a partir do verso 14. Atos 5, 14, já vou encerrar. Aprendi essa técnica com o mestre. Ele fala assim: nós vamos encerrar, já vamos encerrar. E aí prega mais meia hora. Glória a Deus. O Pablo está disposto. Ele quer comer do pão. Ele quer vencer o gigante. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero mostrar algo para vocês. O perigo também das pessoas buscarem só o vinho, só o poder, e também o perigo dos homens de Deus. Porque não é porque só fica aqui, é homens de Deus, sim, levantados pelo Senhor. Tem muitas pessoas aqui que estão criticando. Assim, em tal lugar, tal igreja, é só milagre, é só revelação, é só não sei o que, é só a bênção. A pessoa vai só para buscar a bênção, não sei o que. E às vezes quer criticar também o pregador, quer criticar o pastor daquela igreja. Não é porque não é um homem levantado por Deus, não é porque não é um homem ungido por Deus. Ele é um homem levantado, ungido por Deus, mas com uma mensagem incompleta. Eu falo para você observar a vida dessas pessoas. Você vai ver que muitas vezes elas estão presas em áreas da vida dela e não conseguem sair, seja familiar, seja econômica, seja qualquer área, por causa disso. Olha só, 5 verso 14: e muitos mais crentes do Senhor eram acrescentados, multidões de homens e mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse, olha só, passasse e cobrisse algum deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. O povo era curado. Você tem noção? Aqui fala multidões, multidões. A muvuca que era aquilo lá, a multidão. Eles não conseguiram chegar nem nos apóstolos. Colocar as pessoas esparramadas em macas no chão, para que se ao menos a sombra de Pedro passasse assim por elas. Você tem noção disso? Como é que estava esse movimento? E aquele movimento, tudo. E Deus está olhando aquele movimento todo, as pessoas buscando lá o milagre, o milagre, o milagre, o milagre, o milagre, o milagre. E Deus falou assim: peraí! Não é só isso. Peraí, não é só o vinho. Não é só o cacho de uva. Eu quero saber da palavra, cadê o pão? Olha o texto. Versículo 17: então, levantando-se os sumos sacerdotes, todos que estavam com ele,
que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos sobre os apóstolos e os puseram na prisão pública. Os apóstolos foram presos. Por quê? Porque Deus permitiu. Agora por quê? Vamos descobrir agora. Versículo 19. Deus prende, coloca lá e fala: peraí, presta atenção na minha palavra, meu filho. Você está muito no movimento, sabe? Deus muitas vezes nos prende em situações, às vezes nos prende em cima de uma cama, nos prende por enfermidade, nos prende em algo, em situações, porque Deus falou assim: para! Porque se Deus, o homem não parar para ouvir a Deus, Deus para o homem. Porque Deus quer falar com ele e tem que parar de alguma maneira. O movimento estava tão grande, que Deus teve que parar os apóstolos. Parou, permitiu que eles fossem presos. Porque eu sei que foi Deus. Porque Deus já permitiu, já mandou uns anos depois de lá soltar. Olha só. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, versículo 19, durante a noite, conduziu-os para fora e disse: ide, se quiser grifar na sua Bíblia, pode grifar. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo: todos, diz comigo, todas as palavras, vamos falar junto então, todas as palavras dessa Bíblia. Para de ficar só no movimento e pregar uma palavrinha meia boca. Prega toda a palavra. Toda a palavra. Glória! Aleluia! Às vezes, o culto tem oportunidade para muita coisa, para cantar, para dançar, para virar pirueta, para mostrar a roupa das crianças, para não sei o quê, papapá. E aí chega o momento da palavra, e fala assim: olha, 10, 15 minutinhos tá bom para você falar da palavra. Mas Deus está falando assim: não é para ficar no movimento, não é espetáculo, não é pirotecnia, é para entregar toda a palavra desta vida. Glória a Deus. É isso que Deus colocar de pé. Somente alimentando da palavra, que é o pão, que nós vamos ter discernimento e forças para caminhar como Jesus caminhou aqui, se revestir da humanidade dele. Somente comendo essa palavra, nós vamos conseguir caminhar como Jesus caminhou, resistir ao pecado, limpar o pecado de nós todos os dias, pela palavra. É a palavra que nos direciona, ela que é a luz do nosso caminho, ela que clareia o nosso caminho, ela que nos direciona, ela que nos mantém de pé, nos fortalece. É a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E para encerrar, eu comecei dizendo que Jesus é a porta, que a gente devia entrar e sair e encontrar passagem. Então, tem os dois extremos. Os dois extremos, eu estava dizendo. Aquele que busca a teologia da prosperidade é aquele que acha que só vem para padecer. Começou a cruz, acho que a cruz é sofrer. A cruz, como diz o apóstolo, é a sogra. Nossa, minha cruz é minha sogra. Pelo amor de Deus. Glória de Deus, a minha sogra é uma bênção. Minha vida. E aí, a pessoa acha que vem só para padecer. E não crê que Deus tem bênção para ela. Mas olha, precisa abrir isso, vou ler para vocês, para a gente encerrar. Capítulo 28 de Deuteronômio, no verso 6, diz assim: ó, bendito serás quando entrares. Entrou pela porta. E bendito será quando saíres. Glória a Deus! Glória a Deus. Tem gente que pensa assim: eu sou bendito, porque eu entrei pela porta, que é o Senhor Jesus. Mas agora eu saí maldito, agora é só para padecer, agora é sofrer, agora é chibata. Não, meu filho, chibata é quando estava no Egito. Lá estava na chibata, estava sofrendo, era escravo do pecado. Mas assim como aquele povo achava que era livre. Pai, eu achava que era livre no Egito. Vivia como escravo e achava que era livre. Muita gente vivendo no mundo achando que é livre. Acha que liberdade é tomar a número 151. Acha que liberdade é fazer algazarra. Acha que liberdade é beijar uma boca hoje, a outra amanhã. Acha que liberdade é sair ficando com todo mundo. E vai ficando, e Jesus vem e a pessoa fica. Mas Deus está falando: você vai entrar, bendito será quando entrares, e bendito será quando saíres.
deixar uma tarefa para vocês. Leia o capítulo 28 aí de Deuteronômio em casa. Não vou ler porque o horário está avançado, mas Deus vai falar das bênçãos dele. Mediante o que essas bênçãos vêm diante de nós? Você vai ver que é mediante. Vou ler só o primeiro versículo. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor, diz a palavra. Acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor, digam a palavra. Teu Deus, para guardar e cumprir os seus mandamentos que te ordenam neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações. E aí, olha o versículo 12: e as bênçãos virão a ti e tal, e você vai ler em casa esse texto. Amém. Porque muita gente quer as bênçãos, quer o vinho, quer o suco da uva, quer os milagres, quer o Jesus, que opera maravilhas, que restaura a empresa, que restaura o casamento, que restaura os filhos, que vai restaurando a vida. É o Jesus que faz o milagre, mas aí não quer o pão, não quer o gigante, não quer comer, não quer mastigar essa palavra, não quer mudar de vida, não quer andar como Jesus andou, não quer andar em retidão, quer o Jesus Salvador. No final do culto você vai falar assim: quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Acho que as pessoas não entendem de quem é. Elas ouvem assim, eu penso que elas ouvem assim: quem quer receber Jesus como seu Salvador? E ela, Jesus vai salvar sua vida, seu casamento, a eternidade, vai salvar seus filhos, vai salvar sua empresa, vai salvar isso, vai salvar aquilo. Mas acho que elas não entenderam a parte assim: Senhor e Salvador. Não. Quando estiver salvando, tá bom, mas a hora que ele falar que é meu Senhor também, e que eu tenho que obedecer a palavra dele, aí não, essa parte eu não quero. A parte do senhorio não. Porque da palavra dá trabalho. 16 séculos para escrever essa palavra. 1.600 anos sendo escrita. Mais de 40 autores. Eu não vou nem dizer autores, vou dizer 40 escritores, porque o autor é um só, é o Espírito Santo. Glória a Deus. 1.600 anos. Mais de 40 escritores. E ela não se desconecta. O assunto, de ponta a ponta, o assunto é o mesmo, é Jesus. Tudo isso que Jesus fez, toda essa palavra, todo esse trabalho, muitas pessoas derramaram sangue e morreram, foram executadas para que essa palavra hoje estivesse nas nossas mãos. Sabiam disso? Você tem noção de quanto sangue foi derramado, quantas pessoas foram crucificadas, foram queimadas vivas, foram jogadas aos leões, para que essa palavra hoje chegasse nas nossas mãos? Eu quero dizer algo para vocês: tudo isso é apenas 50%. 50% do trabalho do Senhor. Porque os outros 50% dependem de nós. A gente não comer desse pão, não comer dessa palavra, não viver esses princípios, todo esse trabalho se vai ficar perdido. Assim também é Satanás na nossa vida. Com programas de televisão, com filmes, com pornografia, com muita coisa, com a cultura, com a música, muita música. Hoje a música é um lixo. Se você for ouvir um sertanejo, é só sofrência, bebedice, não sei o que, você está colocando para baixo. A gente pensa que é por acaso, mas não é. Aquilo lá realmente faz uma lavagem na nossa mente. Sabe, enchendo de porcaria. Sabe? As músicas, os filmes, a cultura, as novelas, tudo. Muita coisa produzida, sabe por quem? Inspirada por Satanás. Mas todo esse trabalho que Satanás tem de inspirar as pessoas, de fazer filme, de fazer pornografia, de fazer não sei o quê, e livros péssimos, e tudo quanto é coisa que desagrada a Deus, tudo isso que ele faz é só 50% também. Os outros 50% é a gente que completa a obra quando consome essas porcarias. Fica enchendo a gente de lixo. Eu já vou ser orar perdão mesmo. Glória a Deus, vamos de pé, vamos orar. Nós venhamos todos os dias buscando o vinho, mas buscar também do pão, buscar do milagre, mas buscar a palavra, buscar ser filho de Deus que vem para governar, mas também andar como Jesus andou. Glória a Deus. Aceitando tudo que o Senhor tem para nós, nosso propósito. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus.
Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor nos alimentou da Tua palavra. Nessa manhã o Senhor nos encheu da Tua palavra. Glória a Deus. Nos dê discernimento, Senhor, para pedir, meu Pai, passos adequados para cada um de nós. Nos dê discernimento, Senhor, para que se quisermos passos maiores, que a gente também venha crescer todos os dias na Tua presença. Que nós tenhamos ser como o Senhor, o grande eu sou, que venhamos querer ser ao invés de ter, meu Pai. Que o ter vai ser só a consequência. Enche o coração dos seus filhos de esperança, enche o coração dos seus filhos de coragem, de enfrentar os gigantes que vão ser o nosso pão, o gigante do sono da madrugada para buscar a Tua palavra, o gigante das correrias do dia a dia para buscar a Tua palavra, o gigante do tempo que querem roubar o nosso tempo com o Senhor. Nos ajude a enfrentar esses gigantes, meu Pai, para alimentar a Tua palavra que é pão, que nos alimenta, que nos fortalece, Senhor Jesus. E nesta manhã, e aquele que às vezes estava pensando no seu coração em parar, em retroceder, em não avançar, venha ser fortalecido por essa palavra, para avançar por caminhos mais excelentes. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. Ser uma oferta agradável a pastoras, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se Deus falou com você, fale com Ele agora. Sempre que Deus fala conosco, Deus espera uma resposta nossa. Não se distraia. Esse é o seu povo. Feche os seus olhos e fale com Ele. Deus falou tantas coisas aí. Falou sobre provisão adequada. Provisão para cumprir o propósito. Falou a respeito das armadilhas que muitas vezes o inimigo prepara para tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante para nós. Feche seus olhos e fale com Ele. Cada um sabe o momento
está vivendo, a situação que se encontra, mas Deus tem resposta para nós. João capítulo 6, a partir do versículo 38, ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. Os diáconos e diaconistas vão servir. Assim que você receber o pão, a ceia, você pode se assentar, fechar os seus olhos, falar com Deus. E depois, quando todos receberem, nós vamos ficar de pé novamente e vamos ceiar todos juntos. Vou passar para o diácono Lúcio, que vai orar pelo pão, e depois a diaconisa Diária pelo pão. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui nessa manhã, Senhor, para te adorar, Deus. Ó Pai, aqui está esse pão, Senhor, simboliza o teu corpo, ó Pai. Pai, para lembrarmos o quão grande o Senhor nos amou, Senhor. Ó Deus, purifica, Pai, santifica. Da mesma forma, Senhor, quando comermos esse pão, Pai, bebemos esse cálice, venhamos ser também purificados de todo pecado. Ó Pai, venhamos, Senhor, andar em excelência na tua presença. Assim nós te agradecemos. Glória. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está o suco, Pai. O suco que representa o teu sangue. O sangue da nova aliança, Senhor. Que este sangue, Pai, ele possa nos trazer todos os dias a nossa mente, o sacrifício que o Senhor fez por nós, a remissão dos nossos pecados, Pai. Que este sangue, Senhor, ele possa nos lembrar todos os dias da cruz. E que todos os dias possamos levantar e aceitar todos os dias o Senhor no nosso coração, Pai. Que todos os dias possamos andar com o Senhor do nosso lado, desde o nosso deitar, desde o nosso deitar ao nosso levantar, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Receba o cálice, receba o pão, se assente, feche os olhos e fale com Deus. Foi vai trazer depois. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir porque está
Senhor.